Olá, pessoal. Então, vimos na aula anterior estruturas de seleção e estruturas sequenciais. A gente viu que as estruturas sequenciais, elas poderiam ser executadas independente do valor de variáveis que tivessem dentro do programa, enquanto que as estruturas de seleção, era possível a execução de um comando ou de um bloco de comandos, dependendo do valor da variável ou de uma expressão lógica relacional, né, no caso. A gente vai ver agora as estruturas de repetição. Elas elas também dependem de valores de variáveis, expressões lógico-aritméticas, mas aqui eu não vou executar somente uma vez, mas sim um conjunto de vezes. Então, para a gente motivar o aprendizado, né, dessa nova estrutura, vamos pensar naquele nosso programa da média, né, que a gente sempre estuda. Então, como feito anteriormente, o programa da média apresentado realiza o cálculo de um aluno apenas. Mas aí a gente sabe, né, que numa turma a gente não tem somente um aluno para calcular a nota. A gente pode calcular a nota, normalmente uma turma ela tem mais de 10, 20 alunos. E aí, se a gente for fazer uma coisa desse tipo, né, calcular uma média para cada aluno, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar, para cada aluno, a gente vai declarar uma nota, e aí, por exemplo, vai ter, se tiver 20 alunos, aí vai ter 20 nota 1, 20 nota 2, 20 nota 3, 20 médias dentro de um programa. Como é que você vai fazer para poder gerenciar um programa que tenha tantas variáveis dessa forma, né? Ou então, outra alternativa seria o quê? Desligar, ligar o programa e aí eu realizo as médias, eu realizo os cálculos, né? Recebo as notas, calculo a média e mostro a média na tela e faço isso tantas vezes quanto for o número de alunos, né? Ficar reexecutando o programa diversas vezes. Então, aí nenhuma dessas formas seria interessante, né? Seria muito difícil de gerenciar o programa, porque você ia ter uma quantidade muito grande de dados para poder realizar isso. Então, como é que a gente podia fazer para efetuar a operação para 50 alunos de uma turma, se a gente quisesse, né? A gente teria que escrever o algoritmo para cada um dos 50 alunos, né? No caso, a gente tinha que ficar repetindo uma solução, né, 50 vezes, ia ficar inviável, né? Se fosse 1000 alunos, aí ia ficar pior ainda. Então, a gente utiliza as estruturas de repetição justamente para isso, para quando eu tenho a solução de um problema, só que a solução de um problema envolve repetir aquele trecho de código diversas vezes. Então, nas estruturas de seleção, existem duas ideias onde a gente pode... Desculpa, estrutura de seleção não, estrutura de repetição. Existem duas ideias onde a gente pode chegar nessa solução, que é calcular a média, enquanto a quantidade de médias calculada for menor ou igual a 50, ou calcular a média de 1 até 50. Veja que aqui, nessas duas formas, a gente vai estar repetindo o cálculo da média, sendo que uma eu vou estar verificando se a média ela chegou a 50, né? Se ela é menor ou igual a 50, se a média não, desculpa, se o número de médias calculadas for menor ou igual a 50, enquanto que na segunda vez eu vou realmente contar de 1 a 50, né? Se houve ou não esse cálculo. E aí, então, as estruturas de controle de fluxo de execução, elas vão permitir justamente isso, que um trecho do algoritmo, ele seja executado diversas vezes, mas que você tenha que verificar antes se você vai ou não executar aquele trecho. Essa verificação, ela é feita justamente por uma expressão lógico-relacional que a gente vai utilizar, né? E essa expressão lógica relacional, ela utiliza os mesmos operandos que os operadores que lá, né, estruturas de seleção. Então, a gente vai utilizar o operador AND, o OR, o NOT, também o maior, menor igual, diferente, né? Então, tudo isso vai ser realizado lá. Então, na estrutura de controle de fluxo de execução, eu vou permitir diversas vezes que um mesmo trecho de algoritmo seja verificado, seja executado, mas aí antes de executar o trecho, eu vou verificar se é possível executar. Então, se a expressão lógico-aritmética ela resultar num verdadeiro, o trecho vai ser executado, senão ele não vai ser executado. E aí, para poder realizar essa execução, né, antes de repetir o trecho, a gente vai utilizar o comando while de Python. Então, o comando while ele pode ser executado dessas duas formas. Eu posso ter um comando
pertencendo a um bloco ou um conjunto de comandos. Veja que aqui, assim como lá no comando if, a gente tem a questão da indentação, né? Então, quando eu utilizo o while, para saber que aquele conjunto que aquele comando ou aquele conjunto de comandos é executado, eu tenho que ter esse recuo aqui, que vai caracterizar justamente um bloco, né? Então, dependendo, se essa condição for verdadeira, eu executo este comando. Se a condição não for verdadeira, então eu passo para os comandos que vierem depois do while. O mesmo vai acontecer quando eu não tenho somente o comando, mas sim um conjunto de comandos, né? Então, dependendo se a condição for verdadeira, eu vou executar ou não esse conjunto de comandos. E essa daqui é a chamada estrutura enquanto faça. Então, pronto, para a gente ilustrar melhor esse comando, né, o comando while, a gente vai estudar essa situação aqui, situação hipotética. Havendo ingressos para vender, a bilheteria continua aberta. Então, veja, enquanto houver ingressos para vender, a bilheteria continua aberta. Então, eu vou, toda vida que chegar um novo cliente, eu vou perguntar: há ingressos para vender? Se há, eu repito a venda de ingressos. Se não há ingressos para vender, a bilheteria ela fecha, né? Ela vai fechar quando não houver mais ingressos. Veja, ela vai ficar repetindo a ação de vender ingressos enquanto houver ingresso, certo? Então, ó, veja que aqui eu estou indicando a continuidade da execução de uma tarefa enquanto a condição for verdadeira. Então, quando a condição passar a ser falsa, eu não vou mais executar aquela tarefa, não vou repetir a execução da tarefa, né? Então, é isso que a estrutura de repetição while faz. E aí ela justamente tem essa ideia, né? Enquanto determinada condição ocorrer, eu vou fazer determinada atividade. Então, aqui eu estou indicando a continuidade das atividades desempenhadas por todo o tempo, enquanto a condição se verificar verdadeira. Veja aqui, se a condição que eu montar for verdadeira, ele continua executando, ele continua repetindo aquele bloco de código. Agora, se a condição passar a ser falsa, ele já não repete nenhuma vez e passa para os comandos que vierem depois do bloco, né? Que não pertenceriam ao bloco que estão dentro do while. Então, diante disso, agora que a gente já sabe como é que funciona o while, como é que a gente vai fazer para modificar o cálculo das médias dos alunos usando a estrutura de repetição enquanto faça, né? Qual seria essa condição que a gente vai utilizar para poder ficar repetindo a média, né, o cálculo da média para 50 alunos, e quando chegar no 50º aluno a gente pare essa leitura? Como é que isso vai ser feito? Então, vamos considerar, né, justamente o universo de 50 alunos. Então, a condição vai ser justamente a quantidade de médias menor ou igual a 50. Então, toda vida que eu for calcular cada média, eu vou ter que verificar se a média é menor ou igual a 50. Mas como é que eu vou fazer essa verificação? Justamente, a gente vai fazer utilizando, como é que a gente vai contar nessa quantidade de médias que estão sendo calculadas? A gente vai usar o contador. E o contador nada mais é do que uma variável que vai ficar me dizendo quantas médias eu calculei até agora. Então, a primeira vez, né, quando o programa iniciar, o contador vai ter o valor 0, porque nenhuma média foi calculada. Depois disso, aí eu vou calcular uma média, e aí então eu vou, já que eu calculei uma média, eu vou atualizar o valor de contador. E aí então, já que uma média foi calculada, o valor de contador não é mais 0, vai passar a ser 1. E aí ele vai repetir, vai perguntar, chegou em 50 o número de vezes que eu calculei a média? Ele vai dizer não, né? Porque eu só calculei uma vez, ele vai repetir a leitura, atualizar o valor do contador, passar a ser 2, e ele vai fazer isso até chegar em 50 vezes, até chegar em 50 médias. Aí como é que a gente faz isso lá no código? Então, inicialmente a gente vai ter que dizer que o contador é 0. E aí esse contador ele vai ser 0 justamente porque nenhuma média foi calculada. Depois disso, aí então esses 3 pontinhos vão indicar justamente o cálculo da média, né? Vai receber os dados do teclado, e aí então depois de receber vai calcular a média aritmética, mostrar na tela. Quando fizer esse cálculo, então eu vou atualizar o valor do contador. Então, o valor que o contador tinha, que anteriormente a primeira vez vai ser 0, eu vou atualizar, vou somar com 1 e vou guardar essa atualização dentro da própria variável contador. Então, veja que o valor anterior de contador, ele era 0 a primeira vez, certo? Ele era 0. Somei com 1, então o valor passou a ser 1. Aí ele vem e faz outro cálculo da média. Quando fizer outro cálculo da média, o valor de contador, ele não passou a ser 1, então ele era 1, atualizou novamente, então ele vai passar a ser 2. Eita, ele vai passar a ser 2. E aí, então, esse processo vai se repetir até que ele chegue, até que o contador chegue no valor correspondente a 50 vezes, né? Então, a ideia básica é essa daí.
E aí, como é que a gente vai alterar aquele programa das médias para que a gente possa realizar esse cálculo, né? O cálculo das 50 médias. A gente vai inicialmente, como eu disse a vocês, inicializar o contador com zero. Aí veja que o contador com zero, ele não está dentro do while, porque ele só vai ser zero a primeira vez. Aí depois que eu for calculando as médias, ele vai sendo incrementado. Ele nunca mais vai ser zero, né? Porque à medida que as médias forem sendo calculadas, aí a gente vai atualizando o valor de contador para que ele possa chegar nas 50 médias, né? Na contagem das 50 médias. Então, ele vai ter aqui, né, justamente o while, enquanto o contador for menor que 50, né, que é a condição que a gente vai ter aqui para poder chegar em 50 médias. Aí a gente vai explicar melhor essa condição daqui a pouco. Então, eu vou receber as notas, e aí então, depois que eu receber as notas, né, tudo em formato numérico, aí então a média vai ser calculada, e aí eu vou mostrar essa média na tela. Quando esta média for calculada, então eu vou atualizar o valor de contador, porque agora eu tenho já uma média calculada, então o contador vai ser igual que era a primeira vez, é zero, e aí soma mais um, contador mais um. Aí vai passar a ser 1. Aí então ele volta aqui, contador, qual é o valor de contador? Então agora o contador ele passa a ser 1. Ele passa a ser 1, porque ele foi atualizado justamente aqui embaixo. E aí, então, a pergunta é, né, a expressão aritmética passa a ser avaliada da seguinte forma, 1 menor que 50, então 1 menor que 50, todo mundo sabe é verdadeiro. Se é verdadeiro, então ele entra novamente, realiza o cálculo da média, e aí, então, depois que realizar o cálculo da média, já fez a conta 2 vezes, né? E aí, depois, quando ele realizar esse cálculo da média, ele vai atualizar o valor do contador. O contador era 1, né, como eu disse aqui, somou com 1, então o contador passou a ser 2. Aí o contador, ele não é mais 1, ele é 2 agora. Aí o contador é 2. Então a expressão a ser avaliada é 2 menor que 50, é verdadeiro. Então ele vai lá, calcula a média de novo, e aí quando calcular a média, o valor anterior do contador era 2, passa a ser 3. E ele vai ficar fazendo isso até chegar na vez 48, né? Então quando o contador aqui é 48. E aí, quando o contador for 48, ele vai somar com 1, vai passar a ser 49. Então, pergunta se 49, né, que não é mais nem 1 nem 2, agora ele é 49. Então, 49, ele é menor do que 50? É. Então, se 49 é menor do que 50, aí isso aqui vai ser verdadeiro, ele vai realizar outra média, e aí, no caso, o contador, né, que agora é 49, vai ser 49 mais 1, então vai passar a ser 50, né? Então, 49 mais 1, ele vai passar a ser 50. Então, o contador passa a ser 50. E aí, quando o contador é 50, aí a pergunta é, 50 menor que 50? Aí, 50 menor que 50 é falso. Então, se a expressão foi avaliada, a expressão lógica relacional foi avaliada como falsa, então, ele não vai entrar no while e vai sair, vai para os comandos que vierem depois, que não tem nenhum, então o programa é encerrado. E aí, ele faz isso 50 vezes. E aí, eu pergunto a você, quantas vezes isso aqui foi feito? Então, se a primeira vez começou em 0, atualizou para 1, depois foi para 2, e assim seguiu, né? Até chegar, a gente viu aqui, 49, né? Deu 48, aí depois chegou em 49, aí em 50, a variação, né, da expressão relacional deu falso, né? Porque 50 é menor que 50, então ele não fez. Então ele fez de 0 a 49. Quantas vezes foi realizado esse trecho quantas vezes foi executado esse trecho de código? Então foi justamente de 0 a 49 deu 50 vezes. Se for 50 vezes, era justamente o que a gente queria, porque a gente estava querendo fazer o cálculo da média para 50 alunos, certo? 50 vezes. E assim funciona a questão da avaliação da estrutura de repetição. Veja que esse trecho de código, ele vai ser executado 50 vezes. Então, então, na primeira vez, eu vou colher a nota 1, nota 2, nota 3 do primeiro aluno, vou calcular a média e mostrar na tela. Depois, de novo, vai aparecer na tela. Outra nota 1, nota 2, nota 3, e aí vai mostrar de novo na tela. E assim vai, 50 vezes, porque são 50 alunos. Apesar da gente só ter aqui esse trecho de código sendo explicado, sendo especificado, né?
O computador, por causa do comando while, né, que ele está dizendo que, pela lógica aqui, vai ser feita 50 vezes, aí ele vai repetir 50 vezes, né? Então, veja que lá a repetição do trecho de código vai ser realizada 50 vezes, certo? E aí eu pergunto, por que, ficou meio ruim aqui, né? Porque a condição não é menor ou igual, é igual. Justamente porque se eu colocar menor ou igual, aí ele vai avaliar naquela última vez aqui, que é a vez 49, que é a vez a 49, né? 49 menor ou igual que 50 verdadeiro, ele entra e atualiza e vai fazer 50 menor ou igual que 50 verdadeiro. Então, ele não vai fazer só de 0 a 49 verdadeiro, e aí ele vai entrar e vai fazer novamente. Aí ele só vai parar no 51 menor ou igual que 50, né? Que vai dar falso. Então, veja que ele não vai fazer 49 vezes, ele vai fazer 50, porque 50 menor ou igual a 50, né? Que é o que permite aqui o operador, quando troca acontecer, ele vai dar verdadeiro, né? Então, ele não vai fazer 50 vezes, ele vai fazer 51 vezes, né? E outra coisa também que deve ser notada nesse código é que esse trecho aqui, contador igual a contador mais 1, ele é a mesma coisa que contador mais igual a 1 em Python, né? Então, o comando ele pode ser sintetizado dessa forma também em Python, certo? Em outras linguagens de programação, existem comandos parecidos em que a gente deixa esse tipo de comando, né? Contador igual a contador mais 1 mais resumido, mas aí em Python ele funciona dessa forma, contador mais igual a 1. Certo, diante disso, como é que a gente vai, agora que a gente já entendeu, né, como é que faz para modificar nosso programa das médias para que ela possa ser calculada 50 vezes, para 50 alunos, como é que a gente vai fazer se a gente quisesse calcular, no caso, a média das médias agora. O que é a média das médias? Então, eu tenho a média de cada aluno aqui da turma, né? Sei lá, 20 alunos numa turma, eu tenho a média de cada aluno calculado. E aí, como é que eu vou fazer para calcular a média da turma, né? Então, receber a soma, realizar a soma de todas essas médias que eu calculei e dividir pelo número de alunos, aí vai dar a média da turma, para eu saber qual é a turma que tem maior média. Então, para resolver um problema desse tipo, a gente vai ter que utilizar uma outra variável, né? Porque é o primeiro ponto para poder calcular a média das médias. Ela é uma média normal, né? Então, eu vou ter que fazer a soma de todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, para calcular a média das médias, eu vou ter que utilizar uma variável, né, ela tem a função de acumulador. Então, a variável, o acumulador, ele vai armazenar a soma dos resultados de outras variáveis. E esse artifício é utilizado em diversas situações, já que a gente sempre tem que calcular a soma dos elementos de um conjunto, né? Então, aqui especificamente, no nosso problema da média das médias, o que vai ser feito é: então, eu deixo lá em cima contador igual a 0, e aí eu vou ter uma nova variável que vai guardar a soma dos elementos, eu vou chamar de soma igual a 0, porque 0 é elemento dentro da soma, né? Então, se eu somar o 0 com qualquer elemento do conjunto, a soma vai ser o outro elemento, né? Então, daí para frente eu vou repetir, né? O contador menor que 50, e aí eu vou, então, receber as notas, calcular essa média, e aí vou justamente realizar a soma. A soma é igual que era, que a primeira vez é 0, mais essa média que foi calculada. Então, veja que essa variável soma, ela vai ser aqui, como eu disse anteriormente, um acumulador. Então, eu vou ter a variável soma, certo? Então, tá aqui soma. Eita. Então, vai estar aqui soma, e aí a caixinha da soma, certo? Então, a primeira vez, como foi dito aqui nesse trecho, nesse comando aqui, nessa atribuição, soma vai ser 0. E aí, quando eu realizo aqui a primeira vez, quando eu faço o primeiro cálculo da média, soma é igual que era 0, né? Mais a média. Digamos que a média calculada tenha sido 7. Aí eu vou já somar, né, 7. Oh, meu Jesus, o 7, certo? E aí, então, depois que eu somo, mostro essa média na tela, incremento o valor de contador, eu venho novamente, calculo a nova média. E quando essa nova média ela foi calculada, aí eu vou ter o valor que eu tinha anterior, que era o 0 mais 7. E aí,
o valor atual de média calculado, digamos que foi 3, né? Aí, então, soma é igual que era o 0 mais 7 mais 3. Aí, veja que, à medida que eu vou recebendo os dados, esses dados eles vão sendo acumulados nessa caixinha, que é justamente a variável soma. Aí, quando eu terminar, fizer 50 vezes, aí vai ter, por exemplo, 0 mais 7 mais 0 mais 7 mais 3 mais 8, mas assim vai, até chegar em 50 vezes. Quando eu terminar esse while, veja, esse bloco aqui, né, com esse conjunto de comandos que estão dentro do while. Aí, então, eu vou ter a soma de todos os elementos, né, porque eles vão ser somados dessa forma. E aí, fora do while, quando eu fizer 50 vezes, então, eu vou realizar, né, dividir a soma dos elementos pelo total de elementos do conjunto. Então, média geral vai ser igual que era a soma dividido por 50, certo? E aqui, nesse ponto, eu vou calcular a média geral. Aí, depois, eu só mostro na tela, a média das médias é média geral, certo? Então, eu pergunto, se eu quero modificar o programa anterior para que ele apresente na tela as mensagens, você passou, caso o aluno tenha obtido média acima de 7, ou você não passou, caso o aluno tenha obtido média abaixo de 7. Como é que isso é realizado lá no meu programa da média das médias? Então, veja, aqui no média das médias, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou precisar fazer justamente inserir aquele trechinho de código que é if média maior ou igual a 7, aí 2 pontos, aí print, aprovado. E depois else, reprovado. Esse trecho de código eu vou colocar justamente em qualquer lugar que esteja depois dessa parte aqui, depois do cálculo da média. Então, qualquer lugar depois da média e antes do contador, eu posso colocar. Mas veja que se, no caso, if maior ou igual a 7, print, aprovado, else, reprovado. Isso aí, esse trecho de código, ele é uma saída. Então, o ideal seria colocar ele justamente aqui na saída, ou antes do print, ou nessa parte aqui, ou aqui, uma dessas duas partes, certo? Se eu colocar esse trecho de código junto com essa linha aqui de média, não vai dar certo, porque ele já vai estar fora do while. Então, eu tenho que colocar sempre alinhado com esses comandos aqui, certo? O if. E aí, então, eu vou poder dizer que todo aluno, eu vou poder dar a estatística, né, dar a informação de que cada aluno foi aprovado ou reprovado. Ok. A gente sabe que nas estruturas enquanto faça, o bloco, né, do que a gente está querendo executar, ele vai executar tantas vezes quanto a condição ela permanecer verdadeira. Mas aí existem algumas vezes em que essa condição ela não pode ser alcançada. E aí isso ocorre porque justamente a condição ela nunca fica falsa, porque não há nenhuma mudança dentro do bloco que ela vai permitir com que seja falsa. Aí, por exemplo, a gente tem aqui esse trecho aqui, x igual a 0, y ou x maior ou igual a 0, e aí x é igual a x mais 1. Quando esse algoritmo vai terminar? Veja bem, se x inicialmente é 0, eu pergunto, x maior ou igual a 0, qual é o valor de x? Acabei de dizer que é 0. Então, ó, 0 maior ou igual a 0, verdadeiro ou falso? Vai dar verdadeiro. Então, o que eu faço? X é igual ao valor anterior, né, que é 0, mais 1. Então, x passou a ser 1. Aí eu pergunto, quando volta, né, para cá. 1 maior ou igual a 0, aí verdadeiro. Então, x passou a ser o valor que tinha, que era 1, mais 1 passou a ser 2. Aí ele pergunta, 2, que é o novo valor de x, é verdadeiro. Aí, então, o valor de x passou a ser o que era, né? Que era o 2 mais 1 passou a ser 3. E assim vai. Veja que o valor de x, ele só vai aumentando e eu só vou perguntando se ele é maior do que 0. Então, há condições dessa condição x maior ou igual a 0, ela ser negativa, ela dá um falso. Não há, porque se eu estou perguntando se ela é maior do que 0 e dentro do while aqui, eu só estou mandando incrementar, então ela nunca que vai ser negativa. Então, aqui no caso, esse trecho de código ele representa uma execução infinita, né? Infinita. O algoritmo nunca vai terminar. Então, aqui no caso, pelo conceito de algoritmo, né, que é uma sequência finita de passos,
isso nem um algoritmo realmente é. Aí vai travar lá o programa quando você rodar esse trecho de código aqui, certo? Aí tem que ter cuidado, né, quando for realizar, quando você for determinar as condições de parada das estruturas de repetição, porque essas condições de parada, elas podem inserir erros no sistema, né? Aí você tem que ter esse cuidado aí lá na hora. Certo. Aí eu pergunto, assim, aí existe, né, como eu disse a vocês lá atrás, existiam duas formas de a gente fazer essa repetição do código do bloco, né? A primeira era usando o enquanto determinada condição fosse satisfeita, né, desse verdadeiro, aí a gente ia executar o trecho de código. E a outra condição, e a outra forma era justamente contando de 1 até 50, né, que a gente queria fazer justamente os 50 alunos. Então, eu vou apresentar agora como é que a gente faz a segunda opção. Na segunda opção, a gente tem a estrutura para, né? Que é justamente essa que vai já realizar a contagem dos elementos. Então, a estrutura para vai repetir a execução de um bloco, um número definido de vezes. Então, ela possui limites fixos. Então, se eu quero fazer 50 vezes, ela vai começar em 1 e terminar em 50. Então, ela vai ter que começar em 0 e terminar em 49, de forma que termine em 50 vezes. Então, tá aqui como é que funciona o comando. Então, tem for, contador, in range, início e fim. Então, for significa para, em inglês, né? O contador, que é a variável que vai assumir os valores de 1 até 50. E aí, in, né? O range é no intervalo. Então, para o contador, dentro do intervalo de início até o fim, é o que vai ser feito, vou executar esses comandos. E como eu disse a vocês anteriormente, esses comandos eles podem ser quaisquer comandos que a gente viu até hoje, inclusive o próprio for, inclusive o próprio while, o if, certo? Print, o input e quaisquer comandos que a gente ainda vai ver daqui para o final do curso. Aí a ideia é justamente a seguinte, a gente tem aqui essa função range que ela vai retornar um conjunto de valores, um conjunto de números, e esses números eles vão ser, vez a vez, né, vai assumir o valor de contador aqui, sempre, sempre. Aí, então, a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, se eu fizer range 4, aí vai ficar for contador em range 4. Aí o range 4 ele vai retornar esses valores aqui, 0, 1, 2, 3. Por que ele não retorna o 4? Porque, por definição, o comando range ele não insere o elemento aqui que representa o fim. Aí, quando tenho somente um valor dentro dos parênteses, né, do comando range, aí ele já entende que é o fim, né, que é onde vai parar. E o início, como está omitido, ele vai entender que é 0. Aí, então, como ele está entendendo que o início é 0 e o fim é 4, ele não envolve o 4. Então, ele vai retornar 0, 1, 2, 3. Então, a primeira vez aqui, se eu fizer for contador em range 4, aí o contador a primeira vez vai assumir o valor 1, depois o contador vai assumir o valor... Desculpa, o contador a primeira vez vai assumir o valor 0, depois o contador vai assumir o valor 1, depois o valor 2 e o valor 3. Aí, a gente também pode, por exemplo, não deixar somente um parâmetro, né, dentro da função, um valor dentro da função, a gente pode ter dois valores. E aí, nesse caso, eu estou explicitamente dizendo que o primeiro valor é o início e o segundo valor é o fim, como é o exemplo que tem aqui, né? Então, o primeiro valor é o início, aí o início ele é incluso no intervalo. Então, vai ter o 5, 6, 7, 8, 9. E o 10 ele não inclui, deixa de fora, né? Então, aqui eu tenho 5 valores. Aí, o contador, a primeira vez, vai assumir o valor 5, aí ele executa o conjunto de comandos, depois ele assume o valor 6, executa o conjunto de comandos, depois 7, depois 8 e 9. Outro exemplo é esse aqui, quando a gente tem 3 parâmetros, né, na função 3 números. Aí a gente tem aqui o início, o fim e de quantas em quantas vezes ele vai fazer a progressão, pular os números. Aí aqui, por exemplo, o início é 0, aí o fim é 10. Então, ele vai pular de 3 em 3. Então, vai ficar 0, 3, 6 e 9. Aí o 10 ele não inclui, porque justamente quando fizer 9 mais 3 já vai passar de 10, aí ele tem que ir até 10, né? Aí ele já exclui, já para por aí. Então, aqui no caso, o contador ia assumir os valores, quando eu faço for contador em range 0, 10, 3, vai assumir os valores 0, 3, 6, 9. E a gente também pode colocar, se quisermos, números negativos como parâmetros da função range. Aí, nesse caso,
a gente, por exemplo, iniciaria com menos 10, terminaria com menos 100, e aí a progressão, né, o passo vai de menos 30 e menos 30. Então, vai ficar menos 10, menos 40, menos 70. E aí os valores de contador vão ser menos 10, depois menos 40, depois menos 70, e aí vai ficar para cada valor de contador executando esses comandos. Então, como é que a gente faz para alterar aquele nosso programa inicial das médias, para calcular 50 médias, usando o for e não somente o A? Então, isso vai ser feito da seguinte forma. Então, ó, veja que é mais fácil que da outra vez, porque eu só vou dizer quando eu vou começar e quando eu vou terminar. Aí, então, a gente tem aqui, ó, vai começar for contador in range. Aí começa com 1, termina com 51. Por que terminou com 51? Porque eu quero fazer 50 vezes. E o último, que está simbolizado aqui, que está sinalizado aqui, ele não pertence ao conjunto. Então, vai ficar, o contador vai assumir 50 valores, de 1 até 50. 51 não é incluso. Aí ele vai fazer 50 vezes o quê? O cálculo da média. Aí você pergunta, sim, mas aqui tinha contador igual a contador mais 1, contador igual a 0, tinha que estabelecer uma condição. Nada disso a gente precisa fazer para o for. O for ele já é automático quando a gente sabe o número de vezes que a gente quer executar um trecho de código, né, um bloco. Aí, então, por causa disso, a gente sabe quantas vezes a gente vai executar. Então, o for ele já tem um monte de coisa que ele faz automaticamente, como, por exemplo, o incremento de contador, né, porque justamente ele vai... os valores de contadores vão ser definidos por este conjunto que vai ser, né, retornado para o range, né, de 1 a 50, os números de 1 a 50. Aí eu não preciso fazer contador igual a contador mais 1 e nem contador igual a 0, porque justamente os números vão pertencer ao conjunto de 1 a 50. Certo, aí quando a gente sabe o número de vezes que a gente vai executar determinado trecho de código, então a melhor opção é o for. Se a gente não sabe o número de vezes, como por exemplo, depende de uma condição, então, por exemplo, eu estou recebendo o dado do teclado e eu quero ficar recebendo o dado do teclado enquanto o número não for 5. Aí digamos que o usuário informou na primeira vez o número 5. Aí o outro usuário já não informou na primeira vez, informou na terceira vez. E outro usuário demorou 10 vezes para informar. Veja aqui, um demorou 1, outro demorou 3, outro demorou 10. Aí eu não poderia usar com for. Essa situação não poderia ficar repetindo a leitura com for, porque às vezes são diferentes, né? Então, um foi com 1 vez, outro foi com 3 e outro foi com 10. Mas a condição é a mesma, enquanto... Não sei mais nem qual é a condição, né? Enquanto o usuário não informou a letra 3. Ou a letra 3, ou a letra... Enquanto o usuário não informou o número 3, certo? Aí a condição, quando eu tenho somente uma condição e não um número de vezes, aí eu não posso usar o for. Aí eu vou usar o while, certo? Então, essa é a diferença básica entre o uso do for e do while. Então, como eu disse a vocês, não é preciso incrementar explicitamente a variável contador no for. Não tem essa linha contador é contador mais 1. O incremento já é feito direto na estrutura para. Então, para deixar mais explícita aqui a comparação entre os comandos for e while, a gente tem, né? Toda estrutura para pode ser convertida para enquanto, mas o inverso nem sempre é verdadeiro. Então, veja, o enquanto eu posso usar em todas as situações, inclusive na situação em que o para ele é específico, que é aquela em que eu sei o número de vezes. Mas porque no enquanto, justamente eu posso determinar uma condição que diga que determinado trecho de código possa ser executado tantas vezes, mas eu posso também utilizar outras opções em que não tem um número de vezes definido, né? Enquanto vai poder ser usado e o para não vai ser usado. Então, a condição do enquanto, né, a condição de verificação do enquanto vai ser no início, e a condição de para não tem condição de verificação, porque ele vai fazer o número de vezes e acabou-se. A quantidade de execuções, o enquanto, ela não é determinada, porque na primeira vez a condição já pode dar falsa, e aí, então ele não executa nenhuma vez aquele bloco de código. Já na estrutura para, a quantidade de execuções vai ser o valor final, né, utilizado lá no fim, menos o valor inicial mais o passo. Se vai de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, dividido pelo próprio passo, né? E a condição de existência, isto é, ele continua repetindo aquele trecho de código enquanto a condição for verdadeira, já no para, enquanto o valor corrente for menor do que o valor final.
Aí, assim, além do par e do break, a gente também tem outros comandos que a gente utiliza em conjunto com essas estruturas de repetição, que o primeiro deles que a gente vai explicar é o break, né? Então, o break, ele vai quebrar ou interromper o fluxo natural do programa. Então, se a gente tem aquele nosso programa que a gente explicou anteriormente, que não tinha fim, né? Que ele ficava executando infinitamente, como é que a gente faz para ele parar a execução? Então, a gente pode, por exemplo, x igual a 0, x, enquanto né, o x maior é igual a 0, x é igual a x mais 1. Então, eu posso inserir essa condição aqui. Se x for igual a 3, manda imprimir, o programa parou e o break. Aí o comando break, ele vai fazer o quê? Ele vai sair do while. Aí ele não continua a repetição da execução do trecho de código. Mas, assim, sim, aí outra opção seria usar o contínuo. E se eu quero ter um efeito diferente, né? Em vez de quando ele entrar na condição x igual a 3, em vez de ele sair do while, ele voltar para o começo do while e executar tudo de novo. Aí, aqui no caso, o contínuo, ele vai, né, ao contrário do break, o break ele sai do trecho de código e o contínuo ele interrompe naquele momento e começa tudo de novo. Mas o break e o contínuo, eles não são boas práticas, eles não são comuns que possam ser usados assim, boa prática de programação, porque eles deixam o código difícil de ser entendido, principalmente quando é um programa grande. Então, assim, a gente evita o uso do break e do contínuo, certo? Apesar de saber que ele existe, né? Tem alguns momentos, mas são muito raros que a gente precisa utilizar o break e o contínuo, mas aí eu deixo só a título de informação para vocês esses dois comandos, certo? Outra situação que a gente pode utilizar também as estruturas de repetição é na construção de listas. Então, a lista é uma sequência ordenada de dados do mesmo tipo primitivo. Então, só relembrando que os tipos primitivos são o inteiro, lógico, o real e o caractere, né? Aí, então, se eu tenho aqui uma sequência, uma lista de tipos caractere aqui, que representam o melão e o abacaxi. Veja, é tipo caractere porque está entre aspas simples, né, numerados, e ele representa uma lista porque justamente eles estão, esses itens, essas constantes do tipo caractere, são delimitadas entre colchetes, aí são atribuídas à lista fruta, certo? Aí, como é que vai fazer, então? Eu tenho como acessar esses elementos individualmente utilizando o for, forma repetida. Ó. Então, for, fruta, em frutas. O que é isso aqui? Eu estou dizendo que fruta, a variável fruta, vai assumir quaisquer um dos valores que está inserido em frutas. Então, a primeira vez, fruta vai assumir mamão, depois fruta vai assumir melão, e aí a seguir ele vai assumir abacaxi. E aí, a primeira vez que ele assumir mamão, aí ele vai mandar imprimir. Fruta corrente é fruta, que é mamão. Depois ele manda imprimir melão, depois ele manda imprimir abacaxi. Aí veja que o for aqui, ele não está sendo usado com range, mas aí ele pode ser usado também já com uma sequência, um conjunto diretamente, né? Como é o que eu estou fazendo aqui. Aí tem alguns exercícios para casa para vocês fazerem. O primeiro é elaborar um algoritmo para calcular a tábua de 5, usando a estrutura enquanto faça. E depois para e modificar o algoritmo para calcular a tábua de um número qualquer. Depois, modificar o algoritmo para que ele se imprima a tábua de quaisquer números, sendo que esses números são fornecidos pelo usuário até encontrar como finalizador -1, sabe-se que o primeiro número base fornecido é um -1, e aí, finalmente, elaborar um algoritmo para cada estrutura de repetição que apresente todos os valores numéricos inteiros e ímpares, situados no intervalo de 0 a 20. Então, se vocês não conseguirem, procurar a professora para resolver esses exercícios e também os monitores. E aí, agora com essa aula, a gente já pode fazer os exercícios fáceis, todos os exercícios de estrutura de repetição, começando pelos fáceis, da lista 2, né? Começando pelos fáceis, depois os médios e a seguir os difíceis. Então, tem muita coisa para fazer já, em torno de 10 questões já para estudar para a prova, certo? Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Obrigada.